e com vocês quanto ao feminicídio. O pessoal brinca que se tem uma pessoa que não vai para o céu é advogado, né? Sacanagem. O advogado está do lado de lá, está do lado de cá. E eu queria que vocês expusessem aí, antes da gente adentrar propriamente no tema, até mesmo porque os próprios doutrinadores, eles se batem muito a respeito de feminicídio, e eu gostaria que vocês opinassem aí, abre o áudio, quem quiser. Você é favorável, você é contrário ao feminicídio, você acha que procede, você acha que não procede? Nós vamos ver que o feminicídio ele é mais uma modalidade de crime qualificado. Homicídio simples, 6 a 20. Feminicídio, 12 a 30. Eu queria, inicialmente, saber aí a opinião de vocês. Quem é que acha que o feminicídio está certo? Quem é que acha que o feminicídio está errado? E por quê? E por que eu pergunto que está certo e que está errado? Nós estamos fazendo um curso de Direito, a gente tem que ter capacidade de argumentação, não é isso? Então, eu queria ver aí a opinião de vocês. A palavra está aberta aí, a palavra está franca. Quem acha que um homicídio de uma mulher tem que ter realmente a pena mais elevada e por quê? Ou acha que não deveria ter? Pode ficar à vontade aí. Quem se habilita? Quem acha que o assassinato de uma mulher, a morte de uma mulher tem que ter a pena mais elevada e por quê? Acho que eu vou começar. Pode ficar à vontade. Brendel aqui, Pedro. Feminicídio, eu acredito que deveria, sim, ter um aumento da pena, porque, pelo estudo, um homicídio movido simplesmente pelo sexo da mulher, por ódio ou segregação, ou qualquer tipo. Então, basicamente, a qualificação seria por ser um crime de ódio, um crime segregatório. E no Brasil, se eu não me engano, o Brasil ele é um dos países com maiores taxas de feminicídio, taxas que equivalem a países árabes que possuem aquela segregação sexual, como onde homens podem controlar a mulher não pode tirar nem mesmo uma carteira de motorista. Então, o Brasil, que se considera um país cristão, e na Constituição mesmo tem valores que se baseiam na religião cristã, ainda se apoia a essas ideias, muitas pessoas se apoiam a essas ideias sobre superioridade masculina e acabam fazendo o que quiser com sua parceira ou mesmo com mulheres desconhecidas a partir dessa segregação. Então, é um crime de ódio. Para mim, tem sim que haver essa punição mais dura. Acho ainda que a punição não é tão dura quanto deveria. A gente vê que mesmo após a Lei Maria da Penha, o número não diminui. Se eu não me engano, no ano de 2019 houve aumento, acho que uns 10%, se eu não me engano, de casos de mortes de mulheres. Então, não foi apenas a criação da lei, tem que haver uma certa dureza no processo, uma certa atenção no processo. Então, sim, eu acredito que tem que haver um aumento na pena, uma dureza no crime de feminicídio, ainda mais do que, entre aspas, já tem. Correto, correto. Muito obrigado. Alguém mais se habilita? Alguém discorda do Brendel? Oi. Oi, pode ficar à vontade. Eu concordo, na verdade, por mais uma questão histórica, porque as mulheres, desde o início, né, da história do patriarcalismo, sempre foram desvalorizadas. Então, eu acho sim necessário porque os homens acham que têm direito de agredir mulheres simplesmente pelo sexo,
como popularmente falado, sexo frágil. Então, eu acho muito importante essa lei, defendo muito, porque não tem condição nenhuma um ser humano tirar a vida do outro simplesmente por causa do sexo. Então, eu concordo e acho que deveria ser falado mais a respeito disso, né? Ter mais penalização para que seja efetivada realmente. Sim, sim. Alguém mais? Ajuda aí, gente. Pedro, uma pergunta. Pode Duas. ficar à vontade. Em questões de pessoas que mudam de sexo, seja uma mulher que muda para homem ou o contrário. Se essa pessoa sofre o crime de homicídio, existe a qualificação. Pode a jurisprudência se adequa ao sexo? Por exemplo, um homem que sofre, uma mulher que fez a mudança de sexo para homem, como a filha de Gretchen, a Tammy Gretchen. Uhum. Então, digamos que ocorra um homicídio. Existe a qualificação para feminicídio? E o contrário, um homem que muda de sexo para mulher. Existe a qualificação para feminicídio ou é o crime contra a homofobia? Jurisprudência. Uma questão interessante. É uma questão realmente interessante. Eu acho que a circunstância do crime ser novo, do crime ser recente, ainda não deu nem espaço para vamos dizer assim, para a formação realmente de uma jurisprudência estabelecendo isso, é aquilo. Me parece que sim, que o que fundamenta também caberia essa responsabilização a este título. Me parece que sim. Alguém mais? Professor, Sim. qual que foi a pergunta realmente? Porque meu microfone deu um problema aqui, eu não consegui escutar. A pergunta foi, hoje questiona-se muito o feminicídio. Questiona-se muito o feminicídio. Questiona-se em que sentido? Questiona-se até mesmo quem questione no sentido de que não deveria haver o crime de feminicídio, porque ele quebraria o princípio da igualdade. A vida, e aí fazendo o papel aqui de advogado do diabo, a vida de uma mulher não vale mais do que a vida de um homem. Então não tem porquê quando uma mulher é morta, ela a pena ser maior do que se fosse um homem. Como eu estou falando aqui, gente, não me queiram mal, hoje é meu aniversário. Estou aqui fazendo o papel de advogado do diabo. Então, a pergunta foi se vocês concordam, se vocês discordam do feminicídio. Você acha que é justo, é correto que a morte, o homicídio praticado por uma mulher tem uma pena de 12 a 30 anos, enquanto o homicídio de um homem tem a pena de 6 a 20? Ô, professor, eu não escutei o que os outros colegas falaram, eu só vi, não estava aberto, então não sei se eles falaram sobre isso, mas é importante, sim, essa qualificação, porque a partir da qualificação, a alteração da pena, né? A pena, ela é aumentada, então é importante sim, até porque o Brasil é um dos países que tem os maiores índices, né, de feminicídio, e a própria sociedade, com o passar do tempo, ainda sustenta essa ideia de superioridade masculina, né, perante as mulheres, então eu acredito que sim, que seja muito importante. Tranquilo. Alguém mais, gente? Não? Vamos mais alguém aqui. Vamos à nossa aula, então. Vamos à previsão do feminicídio no Código Penal. Olha lá. Tem que projetar para vocês.
Vocês me confirmem aí, por favor, se está aparecendo para vocês. Está aparecendo aí? Vocês estão visualizando o slide? Sim. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Nós estamos falando, gente, de homicídio qualificado. Nós estamos falando já de homicídio qualificado. Nós vimos que o homicídio simples está aqui, a pena é de reclusão de 6 a 20 anos, e temos as modalidades de homicídio qualificados. Nós vimos nas aulas anteriores, aquele que é cometido por motivo fútil, por motivo torpe, de emboscada, com uso de veneno, mediante asfixia, tortura, todos são modalidades de homicídio qualificado, cuja pena é de 12 a 30. Pois bem, vejam aqui, no ano de 2015, foi criado o crime de feminicídio. Foi criado o delito de feminicídio. Inclusive, ele diga-se, por mais que nós estejamos falando de uma qualificadora, de um crime qualificado, né? Matar alguém, parágrafo 2º, se o homicídio é cometido, inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, trata-se de um homicídio qualificado e, vejam o que eu disse para vocês, nós temos um nome legal para esse delito, feminicídio, correto? Por que eu reitero isso? Eu reitero porque nós falamos de homicídio privilegiado, e lembram? Homicídio privilegiado não tem nome, não existe legalmente o nome homicídio privilegiado. É uma criação doutrinária, é uma criação jurisprudencial. Aqui não. A lei não só instituiu a qualificadora, prevendo aí contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, como também estabeleceu o nome, feminicídio. E eu achei uma frase de uma autora que escreveu a respeito de feminicídio, uma frase muito interessante, que ela disse assim: o que não tem nome não existe. O que não tem nome não existe. Então, o legislador não só estabeleceu a qualificadora, como deixou bem claro, nomeou o delito, feminicídio, ok? Mas vejam vocês, o crime, quando ele é cometido contra a mulher, por razões de da condição ou sexo feminino. Não basta tão somente ser contra uma mulher. É contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Por razões da condição de sexo feminino. Aí vejam só. E o que são essas condições de sexo feminino? Como é que nós vamos saber o que é condição de sexo feminino? Basta ser mulher para ser vítima? O Código Penal, dando sequência, já no parágrafo 2º-A, ele estabelece que há razões, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar. 1. Violência doméstica e familiar. E 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Essa norma penal explicativa aqui, ela é de muita importância. Ela é de muita importância porque para nós virmos a entender exatamente em que circunstância, como é que é isso. Nós temos a morte, nós precisamos ter a morte de uma mulher, mas tão somente a morte de uma mulher configura o homicídio? Não, essa morte tem que se dar em função da sua condição de sexo feminino. E como dito, aí vem o próprio legislador. Tem alguém querendo... Não. Aí vem o próprio legislador e esclarece que essa condição é quando o crime envolve
é quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Essas são as duas circunstâncias envolvendo o crime, quaisquer dessas duas circunstâncias, vai estar presente o crime de feminicídio. Ou seja, não é todo delito cometido, não é toda morte de mulher que constitui feminicídio. E como é que a gente faz, gente? Como é que a gente faz para saber legalmente o que vem a constituir essa violência doméstica e familiar? O que constitui violência doméstica e familiar? E de onde nós vamos tirar esse menosprezo ou discriminação à condição da mulher? Olha só, para esse entendimento, nós temos que recorrer à Lei Maria da Penha. Para esse entendimento, nós temos que recorrer à Lei Maria da Penha. Lei 11.340 de 2006. Vamos a ela aqui, artigos 5º e 7º. Eles trazem, 11.340, eles trazem, eles nos socorrem quanto a esses dois dispositivos aqui, violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Vamos lá. Artigo 5º. Isso. Para efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero... Assim, Oi? a tela, não sei se para todo mundo, mas para mim tá preto aqui. E aí, gente? Aqui também. Para mim também. Uai! Vamos ver aqui. Voltou, professor. Voltou? Voltou, mas acho que só está ficando no PowerPoint. Quando você coloca no Google, fica preto. Então deixa eu ver aqui de novo. E aí? Não foi não. Vocês estão visualizando? Para mim tá tranquilo. Estou conseguindo ver. Vocês estão visualizando a lei aí? Não, Eu só o estou. slide. Está visualizando a lei ou o slide? O slide, Pedro, você provavelmente colocou para compartilhar só o slide. Só Faz é assim. isso. Qualquer... É isso? As outras pessoas pesquisam a lei e acompanham pelo próprio dispositivo. Então, peraí, um tiquinho. Tem que parar a apresentação, aí colocar a tela inteira, em vez de só uma guia lá. Deixe-me ver aqui. Agora vocês veem O slide. o slide. Ok. E agora? O slide. É porque só está no slide, tem que parar a apresentação e colocar de novo. Ah, tá. Vou começar do começo. Aí lá, a tela inteira, na hora de apresentar. Tá, peraí, só um tiquinho. Aqui. Espera que eu fechei a apresentação. Um momentinho, gente. O que vocês estão vendo aí? Nada? Nada. Não apareceu nada aqui, não. Tá, um momentinho só. E agora? O slide, né? A apresentação. O slide. Ainda o slide? Ainda. Um momentinho, gente. Que orelhice que eu estou fazendo aqui?
Peraí só um pouquinho, gente. Agora vocês me veem. Correto? O slide também. Ainda o slide? O que estou fazendo de errado? Vamos lá, interromper compartilhamento. Na hora de clicar lá em apresentar agora no Google Meet, você está colocando uma janela, uma guia do Chrome? Uma janela. Pois é, tem que colocar a tela inteira. O primeiro. Tem essa opção? Tem. Isso. Aí vai aparecer a página do Google também. Entendi. Uau. Aí, vamos lá. Beleza, agora foi. Agora foi. Sempre é tempo de aprender. Vamos lá, tá vendo aí o slide? Sim. E agora vem a lei, vamos lá? Sim, também. Muito very good. Ok, vamos lá. Estávamos aqui. Onde é que nós temos aí, então, a designação do que vem a ser essa violência doméstica e familiar para efeitos de configuração do feminicídio e onde vem a se estabelecer o menosprezo ou discriminação à condição de mulher? Onde vem a estabelecer essa condição de mulher? Como eu disse, nós está lá na Maria da Penha. Se a gente vai lá na Maria da Penha, no artigo 5º, como consta, para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E aqui nós temos todas essas designações. No âmbito da unidade doméstica, compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 2, no âmbito da família, compreendida como comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, vejam, o artigo 5º, ele nos diz em que circunstância nós temos configurado essa violência doméstica e familiar. Ele nos diz o que é âmbito doméstico e o que é âmbito familiar, correto? É ele que nos estabelece. E o artigo 7º da 11.340, ele nos indica o que seria esse menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Artigo 7º da própria 11.340, ele nos diz o que vem a ser essa condição. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Violência física não tem dúvida, né? Violência física entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade física ou saúde corporal, isso aí não tem dúvida. Agora, nós temos uma ideia do que vem a ser essa condição de mulher que interfere, essa condição de mulher, menosprezo ou discriminação da mulher, a condição de mulher, necessária para... Só um pouquinho. Não. A gente vem a entender o que é esse menosprezo ou discriminação à condição de mulher quando nós olhamos na Maria da Penha o artigo 7º,
porque ele nos dá uma ideia do que vem a ser essa condição de mulher, que é suficiente para servir de base para a configuração do feminicídio. Olha lá, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Essa é o entendimento doutrinário. Essa é no parágrafo 2º, no inciso 2, perdão, do artigo 7º, é nele que nós temos que nos socorrer para saber se, dada a situação fática que nos é apresentada, se ela se enquadra no inciso 2, para nós podermos dizer, olha, o homicídio, ele, no crime, houve o envolvimento de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Correto? Mais uma vez, não é todo e qualquer homicídio praticado contra a mulher que constitui feminicídio. Nós temos essa necessidade de que o crime, como dito, se dê por razões da condição de sexo feminino. Agora, vejam só vocês, como eu fiz a pergunta inicial e disse para vocês da bagunça que nós temos entre os doutrinadores. A bagunça, qual é a bagunça? Vocês viram que quando nós falamos na última aula sobre qualificadoras, nós dissemos que umas são subjetivas e outras são objetivas, não é? Umas dizem respeito ao motivo pelo qual se cometeu o crime, e aí nós temos qualificadoras subjetivas, e outras dizem respeito à forma pela qual o homicídio foi cometido, e aí nós temos qualificadoras objetivas. Pois bem, a briga dos doutrinadores está aqui, ó. O feminicídio, a qualificadora do feminicídio é uma qualificadora objetiva ou é uma qualificadora subjetiva? Para que se configure o homicídio, nós precisamos estar diante de um misógino, nós precisamos estar diante daquele que odeia a mulher e que está matando-a por ela ser mulher, ou não? Qualificadora subjetiva. Para você ver, tem doutrinador que caminha em todo o sentido. E aqueles que batem no entendimento de que se trata de uma qualificadora subjetiva, o que eles dizem? Eles dizem que se o feminicídio fosse, se a qualificadora do feminicídio for uma qualificadora subjetiva, ela era dispensável, ela não precisava existir. Porque nós já temos um motivo fútil, um motivo torpe. Vou matar uma mulher simplesmente porque ela é mulher? Vou te matar porque você é mulher. Se for simplesmente motivação, não precisava. Aqueles que defendem que é uma qualificadora objetiva, eles dizem, basta simplesmente estar presente uma daquelas situações do artigo 7º, uma daquelas situações, é difícil da gente mentalizar isso, mas quem defende que não se trata de uma subjetiva, ele, de certa forma, ele tem razão. Ele tem razão nessa primeira dessa argumentação dele. Tanto é que ele fala, quem defende que se trata de uma qualificadora objetiva e não subjetiva, ele diz,
Nós podemos ter, por exemplo, um feminicídio por motivo fútil. A mulher, esposa, que já vem sofrendo constantes humilhações, fez um almoço, fez a comida que o cara não gostou, o esposo não gostou. O esposo foi lá e matou ela por quê? Porque ela é mulher? Não, ele matou ela porque ele fez um prato que ele não gostou. Isso é o quê? Isso é motivo fútil. Mas e além disso? Além disso, matou a mulher. Nessa condição de sujeição. Ela depende dele financeiramente, por exemplo, se estivermos tratando de um exemplo desse. E aí os autores batem muito no seguinte: dependência financeira, questão cultural, a sujeição cultural que infelizmente há, a dependência emocional, a força física, e esses que ainda falam que a qualificadora é uma qualificadora objetiva, eles dizem: nada impede que nós tenhamos um feminicídio privilegiado. Cito um exemplo: suponhamos que uma mulher que vive aí numa condição terrível com o esposo a surpreenda com um amante, mantendo relação sexual em casa, sua cama com o amante, e o cara, louco de raiva, dominado pela raiva, em decorrência de uma injusta provocação, ele vai lá e mata a mulher. Homicídio privilegiado, no entendimento daqueles que se entendem que se trata de uma qualificadora objetiva. Nós vamos ter um homicídio qualificado privilegiado. Qualificado pela circunstância de ter matado uma mulher, privilegiado em função dele estar sob domínio de violenta emoção. Essa é uma briga entre os doutrinadores. E aqueles realmente que dizem, aqueles realmente que batem no sentido de que se trata de uma qualificadora objetiva, como dito para vocês, eles não estão de todo errado. Eu, no primeiro momento, como nós estamos falando de doutrina e a gente está aqui conversando, no primeiro momento que eu vi, eu falei: esse povo está doido. Como subjetiva? Como subjetiva? Mas aí, se nós formos pensar realmente, se o fundamento, se ela for subjetiva, se o que interessar for motivação do crime, nós não precisaríamos dela, não. Era só recorrer ao motivo fútil, ao motivo torpe. Nós não podemos ter bis in idem. Nós não podemos responsabilizar uma pessoa duas vezes pela mesma motivação. Não é? Professor. Sim. Ou também, se fosse subjetivo, a gente não teria o privilegiado, né? Exato. Exato. Então, assim, porque o que os defensores de que se trata de uma qualificadora objetiva dizem é que o que nós temos aqui, e aí nós voltando lá no 121, aqui, nós temos uma norma explicativa, ela não fala de motivação do crime, ela fala quando o crime envolver violência familiar ou doméstica, é feito referência a ela no artigo 5º, inciso 1 da Maria da Penha, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, e é feito referência a esse menosprezo, a essa condição, a discriminação, no artigo 7º da 11.340. Ok? Mas é um debate muito interessante. É um debate muito interessante. E são grandes doutrinadores. Pedro? Sim? Mas esse leque não poderia abrir, essa possibilidade não poderia abrir leque para outras discussões, por exemplo, no inciso 2 fala sobre o motivo torpe. Exato. Mas não era necessário, por exemplo, a lei de racismo, porque poderia considerar torpe o homicídio, qualificá-lo como torpe, simplesmente por considerar um negro inferior. Mas não existe a qualificadora de matar negro? Mas poderia entrar como pelo inciso 2º? Pois é, uai. Aí o problema estava resolvido. Eu vou matar a pessoa porque ela é negra.
o problema estava resolvido. A torpeza está, sem dúvida, não teria problema. O problema é que nós temos, no 121, duas qualificadoras. Nós temos a previsão de se matar a mulher pela condição de mulher. Se nós entendermos que essa é subjetiva, se nós entendermos que é subjetiva, o que acontece? E nós temos outra dificuldade. O que eu quero dizer? É que, falando de motivação, nós temos motivo, nós entendemos que é subjetiva. Nós temos motivo torpe, inciso 1, motivo fútil, inciso 2, e motivação pela condição de mulher, inciso 3. Se nós não entendemos que se trata de um homicídio nas circunstâncias indicadas no inciso 2, nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º, se nós não entendemos que se trata de um homicídio praticado nessas circunstâncias, mas sim que é um homicídio que tem por fundamento o fato da vítima ser mulher, essa qualificadora, ela fica perdida, porque matar uma pessoa por ela ser mulher, ou é futilidade, ou é torpeza. Não teria necessidade dessa previsão. Além... Mas aí não aplica-se a consunção, não, professor? Oi? Mas aí não absolve a pena de um, tipo, coloca a maior pena? Nesse sentido, já que não pode, né, aumentar 2 vezes pelo mesmo motivo? Uhum. Não. O que os defensores de que se trata de uma qualificadora objetiva dizem é que se o propósito do legislador fosse tratar essa motivação aqui, se fosse tratar o inciso 6, o feminicídio, se fosse o propósito tratar como motivo, se fosse uma qualificadora subjetiva, para este crime, perde o sentido, o inciso, vamos trabalhar com o inciso 1, perde o sentido do inciso 1, o inciso 1 é o inciso 1, motivo torpe, perde o sentido do inciso 1, entendeu? Porque nós temos que analisar a situação fática. Ninguém vai desconsiderar que matar uma mulher por ela ser mulher é torpe, né? Ô, professor. Se a gente analisar a situação fática, sim. Na verdade, eu acredito que a lei do feminicídio, como a do racismo, assim, eu penso que ela serve mais para evidenciar a questão da mulher, sabe? Eu acho é por isso que ela foi criada. Uhum. É porque assim, eu concordo com o que o senhor falou no início da aula sobre a desigualdade, né, entre a mulher e o homem que é estipulada. Só que eu acho que serve para evidenciar o contexto que a gente vive, entendeu? Porque, infelizmente, a gente vive ainda em uma sociedade machista, então é por isso que se criou. Porque Pois se bem. for levar em conta a questão se é subjetivo, assim realmente não deveria existir, né? Não, e se nós entendemos que é subjetivo, vamos pensar em prova, vamos pensar quantas pessoas nós conhecemos que você pode virar e falar assim, ó, matou a mulher porque ela é mulher. Por que você matou? Eu matei porque ela era mulher. Vocês vão ali assistir 50 júris de mulher, vão assistir, vocês podem procurar, vão assistir 50 júris em que mulher foram vítimas, e aí vocês vão ver se vocês vão encontrar uma situação em que, assim, ó, eu a matei porque ela é mulher. O fundamento, o motivo foi ela ser mulher. Então, por isso eu cometi um feminicídio. Compreendem? O que nós temos que olhar para saber se trata de um feminicídio ou não são as circunstâncias. São as circunstâncias. Como eu disse no exemplo dado para vocês, nada impede que a pessoa responda por um crime duplamente qualificado, e nós temos a designação feminicídio, né? Mas nada impede que a pessoa responda por um crime duplamente qualificado, no exemplo dado, o esposo matou a mulher porque a mulher fez um prato no jantar, no almoço, que ele não gostou,
ele foi lá e matou a mulher. Nós estamos diante do motivo fútil, nós estamos diante de um feminicídio, uma qualificadora, estamos diante do motivo fútil, duas qualificadoras. A primeira funciona como qualificadora, a segunda como agravante. Ok? Mas reafirmo a briga doutrinária, há quem entenda que é objetiva, há quem entenda que é subjetiva. Eu, particularmente, num primeiro momento, eu estava resistente em entender como uma qualificadora objetiva. A princípio, eu realmente entendia como uma qualificadora subjetiva, mas depois, lendo, estudando, eu estou inclinado, estou tendente, como eu digo, é uma briga doutrinária entre gente cabeçuda, estou tendente a crer que, de fato, bastam aquelas circunstâncias estarem presentes, não precisa ser a motivação, não precisa estar matando uma mulher por ela ser mulher para configurar o feminicídio, não. Bastam estar presentes aquelas circunstâncias ou do artigo 5º ou do artigo 7º da ONU 240, ou circunstâncias assemelhadas, né? Professor. Sim? É o seguinte, o senhor falou os motivos, né, o porquê de não ser subjetiva. Uhum. O senhor também que é um debate, né, que não há um consenso. Não há. Não há. Quais são os motivos de não ser objetiva? Oi? Quais são os motivos de não ser objetiva? Daqueles que entendem que é subjetiva? Sim. Eles vão na literalidade da lei. Tá aqui, ó. Por razões da condição de sexo feminino. Por razões eles vão lá na literalidade da lei e falam, não, peraí, a lei fala que é por razões do sexo feminino. A lei fala, estão vendo, tá vendo aí, né, gente? A lei fala, é por razões, vamos lá, deixa eu achar o slide aqui, isso. É quando o crime contra a mulher por razões do sexo feminino. Eles, para dizerem que é uma qualificadora subjetiva, eles se apoiam na letra fria da lei aqui. Só que a observação feita pelos defensores que se trata não de subjetiva, mas sim de objetiva, é muito pertinente. Porque se você matar uma mulher simplesmente por ela ser mulher, isso é motivo fútil, ou motivo torpe. Sim? Existe um feminicídio privilegiado? Pois os defensores de que se trata de uma qualificadora objetiva, eles entendem sim que é possível o feminicídio privilegiado. Você pode ter um caso, uma situação prática em que a mulher tem uma relação de sujeição tal com o esposo, que aí ela tem ela é realmente assim mandada, e aí até mesmo buscando uma válvula de escape, ela arruma um amante, por exemplo dado. Ela arruma um amante, o marido surpreende, chega em casa, surpreende a mulher na cama deles, ela é o amante, ele endoida, morto de raiva, mata a mulher sob esse fundamento. Ela me provocou a ponto de meus filhos estão aqui em casa, ela trouxe o amante para dentro da minha casa, manteve relação sexual com o amante na minha cama. Se isso não for injusta provocação, eu não sei o que é. Perdi a cabeça, fiquei louco de raiva, fui lá e matei. Mas era uma pessoa que eu já mantinha numa condição de sujeição, de humilhação, de ridicularização, de dependência econômica, de dependência emocional há muito tempo. Essa era a condição em que era mantida a nossa relação. Se há a possibilidade de um homicídio privilegiado, se há a possibilidade de um feminicídio privilegiado, a qualificadora só pode ser objetiva. Isso, aqueles que defendem que se trata de uma objetiva. Ok? Mas é só para pensarmos. É só para pensarmos. Podemos seguir? Vamos lá. Homicídio simples. Homicídio simples. Aqui, pulando. Cadê a gente? Perdão, homicídio qualificado. Ah, sim. Ainda
É isso. Ainda falando aqui, outra qualificadora. É a última das qualificadoras, do inciso 7. Contra a autoridade, é homicídio contra agente estatal. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 141 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão desta condição. Mais uma vez, contra a autoridade ou agente descrito no 141 e 144, 142 e 144, aqui está Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, estão as polícias, e também as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Além disso, como consta aqui, os integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, pessoal do sistema prisional, se eles forem mortos no exercício da sua função ou em decorrência dela, ou seja, não foram mortos na função, porém foram mortos em decorrência dessas atividades. Ou se o assassinado for um cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau destas autoridades, o homicídio é qualificado, como os demais, e a pena também é de 12 a 30 anos. Ok? Essa é a 7ª e última qualificadora. Da mesma forma, temos o questionamento. Se se trata de uma qualificadora objetiva ou subjetiva. Aqui, temos posições isoladíssimas no sentido de que se trata de uma qualificadora objetiva. Na imensa maioria dos casos, é entendido que se trata de uma qualificadora subjetiva, mas também há espaço para discussão. É quando o homicídio tem por fundamento, como dito aí, ou a pessoa no exercício da sua função, quando esses agentes de segurança, integrantes das Forças Armadas, estão no exercício da sua função, ou em decorrência delas. Ou em decorrência dela. É apontada 2 imperfeições nessa qualificadora. Quais são as duas imperfeições? A primeira delas, nós temos o princípio da legalidade. Se não está na lei, não pode ser crime. Se não está na lei, não pode qualificar. E o que nós temos aqui? Vejam vocês. Ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão desta condição. Se nós estivermos falando... Vamos lá. Se nós estivermos falando de um filho adotivo, se o assassinado for um filho adotivo de um policial, de um integrante das Forças Armadas, em função do pai exercer essa atividade, do pai, da mãe, se for um filho adotivo, a qualificadora não existe. Porque, olha aqui, parente consanguíneo até o 3º grau. Contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau. Nós não podemos criar crime ou qualificadora por analogia. Se o assassinado for um filho adotivo, que não é parente consanguíneo, se for um filho adotivo, a qualificadora não existe. E outra imperfeição, outra acusação que se faz à lei, é que ela não contempla os integrantes do Ministério Público e do Judiciário. Se o assassinado, em razão da função, for um juiz de direito ou integrante do Ministério Público, ou no exercício da sua função, né? Vamos supor que a pessoa é surpreendida lá no júri, é surpreendida na audiência, durante a audiência, a qualificadora não existe também. Então, são 2 imperfeições apontadas nessa qualificadora. Ok? Homicídio culposo, gente. Homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, pena, detenção de 1 a 3 anos. Olha só, detenção de 1 a 3 anos.
Homicídio simples doloso, 6 a 12. Homicídio qualificado, 12 a 6, perdão. Homicídio simples, 6 a 20. Homicídio qualificado, 12 a 30. Homicídio culposo, 1 a 3. Vocês se recordam? O crime culposo é aquele em que há imperícia, imprudência ou negligência no cometimento do delito. Não há intenção. Não existe propósito de se cometer o delito. O delito é cometido por imprudência, imperícia ou negligência. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, melhor. Vamos ali que nós já voltamos aqui, ok. Então, a fundamentação do culposo, como todo crime culposo, é aquele que é praticado por imperícia, imprudência ou negligência. Vocês estudaram isso lá atrás, no Direito Penal 1. Há uma crítica muito grande à pena. Disse que a pena é muito baixa, por mais que nós não estejamos falando que não há dolo, mas nós estamos diante da supressão de uma vida. Nós estamos diante do ataque ao nosso maior bem jurídico. Um crime de furto tem uma penação maior do que... O furto simples tem uma penação maior do que um homicídio culposo. Furto simples, quer ver? Vamos ver aqui. 155, acho que a pena é de 1 a 5 anos. Aqui, reclusão de 1 a 4. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4. A pena do furto simples é maior do que a pena de homicídio culposo. Então, há uma crítica, em razão do bem jurídico que é ofendido com a conduta, por mais que se trate de uma conduta culposa, há uma crítica no sentido de que a pena é muito baixa. Ok? Aí, nós temos um aumento de pena previsto na primeira parte do parágrafo 4º. Inclusive, esse parágrafo 4º também é criticado, porque ele faz uma mistureba danada aqui. Olha só, vou ler todo o parágrafo 4º e vocês vão ver a mistura que ele faz. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Até aqui se falou, no parágrafo 4º, do homicídio culposo. A partir daqui, ele já pula para o doloso, no mesmo parágrafo. Se doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 ou maior de 60 anos. Então, veja, vamos por partes. Primeiro momento aqui, nós temos as circunstâncias que fazem com que a pena seja aumentada. Primeira delas, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, nós podemos pensar aqui no homicídio culposo praticado por um médico, né? Ele foi imperito na sua conduta e deixou de observar, ele não só foi imperito, como ele deixou de observar o procedimento próprio, ele deixou de adotar as técnicas próprias no procedimento e, em função disso, ocasionou a morte. Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, e é importante dizer aqui, gente, que hoje nós temos o Código de Trânsito. O homicídio culposo na direção de veículo automotor é regulamentado pelo Código de Trânsito. Nem sei se eu fiz referência a ele aqui. Acho que não. Acho que não. Ele é regulamentado pelo Código de Trânsito. Então, nós estamos aqui falando de delitos culposos de outra natureza. Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, e aqui
interessante, é abordada uma situação muito interessante, é se a morte foi imediata. Se nós estivermos diante de uma situação em que a morte foi instantânea, a morte foi imediata, vamos pensar naquele exemplozão clássico de todos lá, alguém que trabalha em uma construção, arremessa do alto da construção lá um saco de areia, um saco de cimento, esse saco de areia, saco de cimento cai, ele, né, de maneira imprudente, adota essa postura, adota essa conduta e atinge uma pessoa que estava passando lá por baixo, mata essa pessoa. Homicídio culposo. Se ele deixa de prestar imediato socorro à vítima, nós temos aqui a previsão ao aumento da pena de 1/3. Mas e se a morte for instantânea? Entende-se que se a morte for instantânea, não se pode responsabilizar a pessoa pela não prestação de socorro. A pessoa não prestou, a pessoa matou a vítima e saiu. Se ela não prestou socorro, se a morte foi imediata, o socorro não valeria de nada. Nós estaremos diante aí, aplica-se aqui a mesma fundamentação do crime impossível. Não tem como responsabilizá-la. Outro fundamento. Pois não? Desculpa, professor, mas aí não entraria aqui no caso da regra técnica de profissão? Por exemplo, ele deixou de cumprir uma regra. Então, eu entendi assim, que se ele jogou simplesmente o saco de cimento sem tomar o devido cuidado. Aí ele fugiu, entendeu? Sim, Mas porque quando se fala de regra técnica de profissão, em especial, pelo menos nos exemplos, nas situações em que a gente encontra, é quando nós temos algo realmente regulamentado, entendeu? A gente tem algo realmente regulamentado. Se nós não temos uma profissão ou uma atividade que seja realmente regulamentada, com previsão exatamente de como deve se estabelecer, como deve se portar desse ou daquela forma, não dá para se enquadrar aqui. Se enquadra muito mais na imprudência em geral. O professor. Sim. Eu acho que, não sei se foi isso, mas acredito que ela quis dizer assim, que ele foi negligente, né? Então, quando o senhor falou assim que não se responsabiliza, eu acho que ela quis dizer, que ela achou, né, que não se responsabiliza pelo homicídio culposo. No caso, ele se responsabiliza pelo homicídio. Não, ele responde pelo culposo. Nós estamos falando ao aumento de pena. Pois é, mas não aumenta a pena. Eu acho que foi isso que o senhor quis dizer. Nós estamos falando do aumento de pena. O culposo vai ser, sim, a modalidade é culposo, a modalidade é não intencional. Não, eu entendi, Gabriel. Assim, eu concordei também, só que eu só não concordei quando fala assim que ele não prestou o socorro, porque a morte foi instantânea. Instantânea. E isso vale para todo mundo. Né? Isso vale não só nesse exemplo, mas isso vale para todos. A todas as formas de morte culposa. Essa não prestação de socorro à vítima. Inclusive, tem essa mesma previsão no Código de Trânsito. E faz o mesmo questionamento. Tanto é que o Código de Trânsito, inclusive, ele é mais objetivo ainda. Ele é mais claro nesse aspecto. E aí a crítica qual é? Mas espera aí, você atropelou uma pessoa. Porque a crítica é assim, ó. Como é que você vai saber se tem morte instantânea?
E você fala, mas se você atropelou uma pessoa, você vai ter ali, ó, vamos pensar no exemplo de arrebentar, você tem corpo de um lado e cabeça do outro. Mesmo que você não preste o socorro, você não pode, porque não tem que socorro ser prestado. Você não pode responder, você não pode ser atribuído a você esse aumento de pena. Correto? Sim, professor, entendi. O aumento de pena ainda fala daquele que não procura diminuir as consequências do seu ato. Essa diminuição aqui seria, por exemplo, providenciando terceiras pessoas para que, já que a pessoa pode não estar habilitada para prestar esse socorro, mas procurando terceiras pessoas para prestarem, ou se a pessoa foge para evitar o flagrante. Aqui, nós temos um fundamento muito interessante. O pessoal fala da inconstitucionalidade dessa causa de aumento de pena aqui, ó. Por que o pessoal fala da inconstitucionalidade? Porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E aquele que fica lá para ser preso, aquele que aguarda a polícia para ser preso, porque nós não estamos... Pode ser que você esteja diante de uma situação em que a vítima morreu de imediato. Se a vítima morreu de imediato, eu vou ficar fazendo o que aqui? Eu vou fugir para não ser preso. O que o parágrafo 4º fala? Fala, não, se a pessoa fugir para evitar prisão em flagrante, ela tem que ter a pena aumentada. Só que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Entendeu? Daí a crítica que se faz, fala-se da inconstitucionalidade dessa causa de aumento aqui. Ela é incompatível com a Constituição. Sendo doloso o homicídio, aí vamos para a segunda parte do parágrafo 4º, sendo doloso o homicídio, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 e maior de 60. Aqui não tem dúvida, né? Seja na modalidade simples, seja na modalidade qualificada, se o crime for praticado, seja na modalidade simples, com pena de 6 a 20, seja na modalidade qualificada, com pena de 12 a 30, se o homicídio for praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos, a pena aumenta-se de 1/3. E aí nós temos que voltar lá e lembrar daquelas fases do cálculo de pena, né? Circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causa de aumento e diminuição. Aquele cálculo lá trifásico da aplicação da pena. Parágrafo 5º, na hipótese de homicídio culposo, o juiz... Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Na hipótese de homicídio culposo, onde não há intenção de matar, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. O pessoal cita lá o exemplo clássico. Antes se falava muito de crime de trânsito, né? Mas como o crime de trânsito hoje está totalmente regulamentado pelo Código de Trânsito, como eu disse para vocês, o pessoal pode citar como exemplo aqui vamos supor que a pessoa esteja, aquele que ele matou, vamos voltar lá, que seja o médico, que seja o pedreiro, ou que seja um colecionador de armas que estava limpando a arma lá e foi imprudente e a arma veio a disparar e atingir a vítima. Em qualquer dessas circunstâncias, se a vítima for o próprio filho do autor, nós estamos diante de uma circunstância em que as consequências
são tão graves que a pena se torna desnecessária. Esse aqui, o parágrafo 5º, ele traz um caso de perdão judicial. Quando as consequências do crime são tão graves que a pena se torna desnecessária, ou seja, o crime atingiu a pessoa de maneira tão drástica que a pena em si, a responsabilização penal, já não surte efeito nenhum. Aquele efeito de reprimir perde totalmente o sentido. Correto? Assim, e disse que o perdão judicial aqui, estando presente essas circunstâncias, o perdão judicial, ele é um perdão, ele não é uma faculdade do juiz, ele é uma obrigação. O juiz, ele tem a obrigação de conceder o perdão judicial, estando presentes os pressupostos estabelecidos aqui no parágrafo 5º. Estando presentes esses pressupostos, ele tem a obrigação. É interessante dizer que tudo é prova. Tudo é prova. Se nós estivermos diante, por exemplo, de uma relação, nesses exemplos todos dados aí em que a vítima é um filho, se nós estivermos diante de uma relação absolutamente conflituosa que se é estabelecida entre pai e filho, se o vínculo for simplesmente sanguíneo, ponto, a convivência entre eles é terrível, tem ali uma relação de ódio mesmo, esse perdão judicial aqui não vai ser aplicado, não. Esse perdão judicial aqui não vai ser aplicado, não. Tudo é prova, sim. Vamos supor que um pai, né, ao tentar tirar o carro da garagem, ele atropela o filho dele, sei lá. Inclusive, diz que aconteceu com uma dessas atrizes da Globo aí. Já aconteceu várias vezes isso. Ele vem atropelar o filho. Só que ali, vamos supor que a vítima não morre de imediato, né? E pelo estado de choque dele, ele não presta o socorro. Ainda assim, ele se responsabiliza? Não entendi, perdão, fala de novo. Ele vai tirar o carro da garagem, né? E ao atropelar o filho dele, né? Ele não morre de imediato, né? E o pai, no caso, ele deixa de prestar o socorro por estar num estado de choque, né? Ao ver o que ele teria feito. Então, ainda assim ele se responsabiliza? Não, porque no caso nós vamos estar aí diante do perdão judicial. Mas assim, ele poderia ter prestado socorro. Sim, mas o que acontece? Estado de choque, então... Exato, você falou tudo. Entendi. Tudo é questão... Nós temos dois tipos de conduta. Isso é provar, né? A conduta ou é dolosa ou é culposa, né? O Estado, a conduta foi culposa no cometimento do crime. Agora, realmente, se você tem uma pessoa, e se você consegue demonstrar isso, que a pessoa estava em absoluto estado de choque, não tem como. E isso ocorre. É tão doido que isso ocorre. Eu estive com uma pessoa, ela havia acabado de perder o filho. Acabado. Eu compareci no local, o filho tinha acabado de ser atropelado. Eu cheguei lá no local e a pessoa estava rindo de nervoso. Não foi ela. Foram outras pessoas, mas ela estava rindo. Então, assim, você não sabe. Ela estava rindo de nervoso, o pessoal me chama de Pedrinho. Ô, Pedrinho, você não acredita o que aconteceu. Mataram fulano. E estava rindo. Então, realmente, é uma questão de prova, mas não dá para responsabilizar, não. Não. Vamos lá. Milícia e grupo de extermínio. Nós temos o parágrafo 6º, que também prevê um aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada nesses grupos paramilitares, são
pagos aí para prestar serviço de segurança privada, milícia privada, Rio de Janeiro sabe muito bem o que é isso, ou por grupo de extermínio. Grupo de extermínio é aqueles que, por uma razão de qualquer natureza, não gostam de negros, não gosta de asiático, não gosta de homossexual, não gosta, enfim, não gosta de católico, não gosta de evangélico, tem um fundamento qualquer para matar as pessoas. Além das qualificadoras, é importante que se diga isso, hein, gente? Tanto aqui... Vamos voltar? Não, vamos aqui para o doloso. Nós temos, igual, suponhamos que uma pessoa tenha matado tenha sido morta por ser negra. Nós vamos ter um homicídio qualificado lá, por motivo torpe, ok? E, além disso, se for praticado por grupo de extermínio, esse grupo realmente ele é um grupo formado cujo propósito dele é matar negros, além do homicídio ser qualificado com pena de 12 a 30, na hora de analisar a causa de aumento e diminuição, dentro daquele cálculo triflásico de pena, vai ter que ser considerado esse 1/3 aqui, de 1/3 a metade, por se tratar de um grupo de extermínio. Agora aqui, gente, nós temos uma particularidade aqui, que a lei não estabeleceu qual a quantidade mínima de pessoas para se entender que se trata de uma milícia ou de um grupo de extermínio. Em vários outros dispositivos, se a gente for lá no artigo, na lei de crime de drogas, 11.353, 11.343. 11.343. A gente vai lá no artigo 35, lá consta o crime de associação para o tráfico. Ele traz número de pessoas. 35. Associarem-se 2 ou mais pessoas para fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 e 34, por prática de tráfico. Associarem-se 2 ou mais pessoas. Temos a previsão, então, de quantidade. Temos a previsão de quantidade ainda na associação criminosa. A associação criminosa está no Código Penal, artigo 288. Associação criminosa. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, associação para o tráfico precisa de apenas 2, associação criminosa precisa de 3, e nós temos ainda organização criminosa, Lei 12.850. Vamos lá na 12.850, artigo 1º, parágrafo 1º. Definição do que vem a ser organização criminosa. Considera-se organização criminosa, parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturadamente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante prática de infrações penais, cujas penas sejam superiores a 4 anos. Ok. Mas, aqui, quando nós estamos falando da causa de aumento decorrente de milícia privada ou grupo de extermínio, não há essa definição legal da quantidade de integrantes. Entende-se que a partir do número 2, a partir de 2 pessoas, já há essa possibilidade, tanto da milícia privada quanto do grupo de extermínio. Há a possibilidade do aumento de pena. E o que vai determinar se o aumento vai ser maior ou menor, se trata de 1/3 ou metade, vai ser exatamente o número de integrantes desta milícia ou deste grupo de extermínio. O número de integrantes, o número de
de executores do crime. E, por fim, gente, para fecharmos aí, nós também temos previsão de causas de aumento para o feminicídio. Olha lá, pensando de novo, o feminicídio ele é uma qualificadora do homicídio. Se tratar de um feminicídio, nós temos, na verdade, um homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30, e sendo feminicídio, existem essas possibilidades aqui, esses causos de aumento de pena aqui, de 1/3 até metade, da mesma forma, se o feminicídio for cometido nessas circunstâncias aqui. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, se a vítima estiver grávida ou nos 3 meses seguintes ao nascimento do bebê, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência ou portadora de doença degenerativa que acarreta em condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Esses casos de aumento aqui são todos de feminicídio, viu, gente? 3, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. E 4, em descumprimento às medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da 11.340. As medidas protetivas são as previstas lá na Maria da Penha, são previstas na Maria da Penha, artigo 22, se o cometimento do crime se der em descumprimento dessas medidas protetivas, está aqui quais são elas: suspensão da posse ou restrição de armas, afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência, proibição para determinadas condutas, dentre as quais a aproximação da ofendida, se já tivesse sido estabelecida anteriormente qualquer dessas medidas protetivas e o cometimento do homicídio se der descumprindo a medida protetiva estabelecida, a pessoa, além de responder pelo feminicídio, ela ainda responde pelo feminicídio com a pena aumentada aí, com a variação de 1/3 à metade. Ok? Bom, gente, o que nós tínhamos para falar hoje era isso. Onde estamos? Estamos aqui. Cadê? Aqui. O que nós tínhamos para falar hoje era isso. Alguma dúvida, alguma consideração, alguma ponderação de vocês? Não? Então, nós nos vemos na semana que vem. Eu vou passar os temas de trabalho. Trabalho ainda não é para a próxima aula, é para outra, é para a próxima quarta. Mas eu já vou passar para as líderes e elas repassam para vocês. Como eu havia dito antes, vocês dividam a turma em 5 equipes. Agora a turma tem gente pra caramba, né? Mas ainda vai ser 5 equipes, porque a apresentação vai ser entre 15 e 20 minutos. Não pode ser mais do que isso, não. Ainda permanece em 5 equipes. A turma tem quantos alunos agora? Uns 40? Vocês sabem? Sabem não? Mas da mesma forma, a divisão vai se dar do mesmo jeito. A divisão vai se dar 60? No. Vou pensar como é que eu vou fazer isso. Era 32 em cada. Ficou muita gente. Mas eu não posso dedicar mais dias para trabalho, não, porque senão a exposição da matéria fica comprometida. Vão ser só esses dias para trabalho mesmo, é só a gente reduzir o número de equipes, ou aumentar o número de equipes, mas reduzir o tempo de apresentação. Eu vou pensar nisso. E aí eu entro em contato com as duas líderes aí agora, que eu não sei como é que ficou definido entre vocês. Ok?
Boa noite para vocês, gente. Deixa eu comemorar ali o restinho de tempo que me resta do aniversário. Boa noite e até a nossa próxima aula.